É verão e você na programação aqui da TCM. Vamos a mais um Conversa de Alpendre, ou melhor, de varanda. A gente vai conversar na varanda também, mas a gente vai conhecer um pouco aqui deste apartamento, que é de duas personalidades da política que são bastante conhecidas aqui em Mossoró e no Rio Grande do Norte. Larissa Rosado, que está aqui ao meu lado, e também Sandra Rosado. Vamos conhecer um pouco da vida delas, pessoal, da vida política. Aqui o apartamento é cheio de histórias, cada peça tem algo muito especial para a família de Larissa, de Sandra, Laíre, enfim, todo esse pessoal que você é acostumado a ver na política de Mossoró. Muito obrigado por nos receber aqui no apartamento da sua mãe. Exatamente. Porque apesar de morar neste prédio, é outro apartamento de Larissa Rosado, que é diferente deste aqui. Este aqui a gente percebe que é muito cheio de peças que contam a história dos Rosados em Mossoró. O seu não é assim, não? Não, o meu é um apartamento com menos enfeite, né? Mas é um apartamento também muito aconchegante. Afinal de contas, é o lugar em que a minha família mora, em que os meus amigos e amigas são recebidos e recebidas, né? Então, a casa tem essa história também da personalidade. Mas, Vonúvio, tendo personalidade bem diferente da minha mãe, aqui também contém a minha história. A história de Larissa, que começa na política bem antes do que você previa. Você me dizia que estava ali com 28 anos, a época, né? O empenho de ser candidata um pouco mais velha, né? Vonúvio, olha, eu sempre fui uma pessoa muito política. Eu militei no partido, na juventude partidária, a época do PMDB, hoje MDB, eu era coordenadora do movimento juvenil aqui na cidade de Mossoró e para a região oeste já aos 18 anos. Comecei nesse trabalho de militância, vamos dizer ali por volta dos 15, que está na minha memória essa participação. Veio essa questão de disputar aos 28 anos. Eu achava, ali com 28 anos, eu estava com uma filha pequena, aliás, duas filhas pequenas, só que uma filha, quando do início da campanha, ela estava ali aproximadamente com 6 meses, e aquilo pesou muito no momento de tomar uma decisão, como minhas meninas iam ficar. Eu imaginava que entraria na política lá pelos 40 anos, mas houve esse chamado, né? Infelizmente, tivemos nesse percurso a perda do meu irmão, Van, que era vereador. Naturalmente, se Van fosse vivo, ele seria o candidato a deputado estadual e nós tivemos essa perda. Então, em seguida, veio essa decisão. Num ano mais à frente, em que meu pai foi ser candidato a vice-governador, surgiu a possibilidade de Sandra ser federal e houve esse chamamento e eu fui candidata a deputada estadual. Antes disso tudo, eu queria falar um pouco ainda dessa questão de casa, porque tem uma máxima, uma brincadeira que se fala, que diz assim, é o menino criado pela avó. Eu sou criado por minha avó, Dona Dalvani, que Deus a tenha, mas que hoje em dia tem assim a história, é menino criado em apartamento. Larissa não foi criada em apartamento. Não, pelo contrário. Essa semana, inclusive, eu estava falando com Marina, minha filha mais velha, sobre a nossa vivência na casa dos meus pais, não é? Que era ali em frente ao Eliseu Viana. E nós tivemos uma infância em que a nossa casa parecia um sítio, uma chácara, de tão grande que era, cheia de árvores. Mas chegou um momento em que a gente se casa, a gente vai para a nossa própria residência, que a vida segue. Mas mesmo assim, Vonúvio, meus filhos tiveram a possibilidade de desfrutar dessa casa e desse momento também. Então era uma casa em que nós tínhamos animais, nós tínhamos ali uma piscina em certo momento e muitos vizinhos iam para lá brincar porque era realmente muito aconchegante. Quando se fala de casa, tem esse espaço que é bem da família e você confirma aqui que existia essa abertura para muitas pessoas
E quando era a época de campanha, como era que ficava essa casa, hein? Olha, a casa na época da campanha, aliás, a nossa casa sempre teve as portas abertas. E muitas vezes teve o momento da gente estar tomando um café da manhã, aí o pessoal chegava, sentava, tomava café com a gente. Às vezes a gente estava deitado na terraça assistindo televisão, chegava a gente tinha que se levantar e ficar ali numa postura mais organizada. Mas sempre foi uma casa muito movimentada. A casa de mamãe tinha, e de papai, uma mangueira imensa, pé de siriguela. Então, quando era a época dessas frutas, às vezes a gente não chegava nem a vê-las, porque as pessoas iam lá para conversar com o papai e com a mamãe e já levavam um pouquinho, né, daquelas frutas, daquelas mangas, daquelas siriguelas, mas sempre eu tenho memórias muito felizes. Antes de termos a piscina na casa, nós tínhamos uma cascata. E eu me lembro que até uma vez meu irmão Van se acidentou brincando com uma garrafa de vidro, caiu e escorregou e cortou a barriga. Me lembro de Van dormindo, bem quietinho, e papai dizia, olha como ele é quietinho, mais quietinho dormindo, né? Porque a gente era muito cheio de energia. E como é que você consegue transferir tudo isso que você viveu para seus filhos e, obviamente, para outros membros da família que não viveram tanto quanto você e seus irmãos este ambiente? Vonuva, eu acho que eu sou muito mais danada. Eu fui muito mais danada do que meus 3 filhos são, sabe? Porque eu era de subir em pé de árvore. Na época, nós tínhamos aquele Fapinha, não sei nem se Vonuva é mais novo que eu, né? Não deve, sabe? O Fapinha era uns bugrizinhos. Então a gente brincava dentro de casa, andava de bicicleta. Meu joelho estava sempre ralado. As pontas dos dedos levantadas de topada que eu levava. Eu fui uma menina muito cheia de energia e não tinha essa história de dizer a brincadeira é de homem, a brincadeira é de mulher. Eu brincava, eu jogava futebol, do jeito que eu brincava de boneca, brincava de carrinho. Não era a princesinha do papai, não? Não, nunca teve essa conotação. Aliás, muito pelo contrário. Eu acho que mamãe me deu muito mais responsabilidades da fase da adolescência do que aos meus irmãos. No sentido de fazer feira, de olhar como é que estavam, às vezes, o comportamento dos meninos no colégio, porque eles trabalhavam muito. E eu compartilho muito com meus filhos e com meus amigos esses momentos da infância. Mas eu acho que eu sou muito resultado dela, de uma infância bem vivida, de uma infância que eu tenho muito que agradecer aos meus pais e a Deus, porque eu realmente tive tudo que uma criança precisa ter. Eu tive o lazer, eu tive a escola, eu tive a alimentação. Mas o filho do meio é muito mais cobrado. Eu sou do meio, né? Eu sou filho do meio também e sei disso. Mas você não era o filhinho da vovó também? Não, mas é só na rua. Juninho de Chico Gouveia. Mas olha, seguinte, quando é mais velho, quando é ali, é o queridinho. O mais novo, coitadinho, não vai conseguir fazer, não vai... E o do meio não, sempre tem uma responsabilidade. Nem é muito mimado e também tem algumas cobranças ali. Mas quando se fala de infância, quando se fala de crescimento, eu vi uma foto sua no Instagram mostrando ali seu vestido dos 15 anos. 15 anos já foi para... ali você estava toda arrumada para os 15 anos, mas você já sabia, a partir dali, que você poderia ser quem você é hoje, a mãe que é hoje, a política que é hoje? Não, na verdade, eu acho que nessa idade, a gente nem tem essas preocupações, nem se projeta dessa maneira. Naquela época, eu acho que eu estava curtindo a minha adolescência, cuidando das minhas responsabilidades que eu já tinha, como, por exemplo, de cuidar de muitas coisas da casa, de papai e de mamãe, pelo exercício da política que eles faziam. Eu tinha militância, eu tinha preocupação de mostrar aos jovens que eles podiam fazer diferença, né, no nosso país, na nossa cidade, mas eu não tinha preocupação de me projetar. Eu acho que minhas preocupações eram muito mais dar o resultado ali, de cuidar daquelas tarefas que a mim eram atribuídas e as questões do colégio. Eu acho que era muito mais isso, não é? Mas essa história de ser filho do meio, e eu sou filha única, você me perguntando se eu nunca fui a princesinha,
eu, sendo filha do meio e sendo cobrada algumas coisas, é verdade que, como única mulher da casa, existiam espaços que eu não precisava disputar com os meus irmãos, vamos dizer assim, uma disputa sadia, porque eles eram meus naturalmente, por algumas características. Mas eu acho que a gente construiu uma família de muita união. Papai e mamãe conseguiram isso, né? Então, foi bem tranquilo. E as responsabilidades foram surgindo e a gente foi agarrando e dando conta delas. Daqui a pouco a gente vai conversar com Sandra Rosado, que é sua mãe, uma mulher muito forte e que tem o pensamento firme sobre vários assuntos. E Larissa Rosado, ela tem também essa firmeza de Sandra, herdou isso da sua mãe, de ter uma opinião, de realmente buscar aquilo que entende como certo e seguir naquilo? Diz ela que eu sou muito mais valente do que ela, que eu diga as coisas mais suavemente, mais tranquilamente, mas que não abro mão, né, dos meus pensamentos. E eu acho o seguinte, a gente tem características diferentes, mas a nossa dinâmica de trabalho, a dinâmica familiar, ela acaba se complementando, se completando. E defendo o que acredito com muita força, com muita firmeza e com tranquilidade, com serenidade. Muita oração para me manter firme. A gente fala de Sandra Rosado, mas tem Laíre Rosado aí, que é de uma cabeça assim, difícil até da gente conseguir explicar. Realmente é uma figura muito querida, né, na família, mas também muito inteligente. Acho que isso, o seu pai, ele consegue passar essa leveza, mesmo sendo uma pessoa que poderia, algumas pessoas, quando tem um certo nível de inteligência, tem arrogância, desprezo, e eu não percebo isso no seu pai. De forma alguma, Vano. Eu acho que o maior exemplo que papai dá pra gente é a questão da humildade. Papai é uma pessoa que ele tem a formação em medicina, ele tem a formação em direito, ele está agora caminhando para se formar em teologia. Ele, aos 77 anos, trabalha muito, além de ser comunicador, né? Fala inglês, fala francês, fala português, toca piano e é absolutamente tranquilo, não traz nenhum traço de arrogância. Eu acho que o maior exemplo que ele dá a gente é a resiliência. A gente vai falar mais sobre Larissa Rosado, sobre Sandra Rosado no próximo bloco, porque tem política, viu? Vamos falar também sobre política partidária eleitoral. Não sai daí, já a gente volta com Conversa de Alpendre. De volta com Conversa de Alpendre. Hoje estamos conhecendo um pouco da família Rosado, Sandra Rosado, Larissa Rosado. Nos dois primeiros blocos a gente conversa com Larissa Rosado, que é vereadora de Mossoró. No bloco anterior a gente não falou muito sobre política partidária, eleitoral. A gente fala neste segundo bloco porque a senhora foi deputada estadual, agora está vereadora. Tem aí uma leve diferença, né, sobre a dinâmica de atuação nas duas casas. Tem sim, Vanuva, existe uma diferença. Começa a diferença que quando você é candidato, quando você é deputado estadual, você atua no estado inteiro. Eu, por exemplo, passava semana em Natal e final de semanas aqui em Mossoró e visitando a nossa base no interior. Era uma rotina de trabalho realmente pesada, porque o final de semana que seria de descanso acabava sendo também de trabalho. Como vereadora, não deixa de ser um momento também de trabalho o final de semana, mas a gente atua basicamente em Mossoró, bairros, comunidades rurais da nossa cidade. Existe essa diferença. Quando você está na Assembleia Legislativa, existe, eu acho que muito menos essa questão da disputa entre deputados, porque o território é muito grande para você disputar ali o voto, a aparição, a luta por determinada causa. Na Câmara Municipal, você está num campo menor, não é, de atuação, vamos dizer assim,
Nós temos muitos colegas que nasceram em determinados bairros da cidade de Mossoró e que naturalmente se apropriam da luta por esses lugares. Eu sou uma vereadora que tem um voto em toda a cidade. Então, nós não fazemos um trabalho de defendermos apenas o bairro A, bairro B. Nós estamos atentos a todos os lugares da cidade e as bandeiras que são importantes, como a geração de emprego e renda, empreendedorismo feminino, luta contra a violência que a mulher é vítima. E eis aí a diferença, as concorrências são mais vivas. A gente mudou de espaço aqui na casa, daqui a pouquinho a gente vai conhecer um pouco mais de cada detalhe aqui. Tem muitos quadros, tem ali uma coleção que a dona Sandra vai mostrar daqui a pouco. Ela tem maior orgulho dessa... E, Larissa, voltando aqui a essa questão política, no começo deste ano desse ano que se passou, 2022, existia a possibilidade de você ser candidata a deputada federal. Isso mudou. Mudou. Foi candidata a estadual. Não teve a votação que queria, porque queria ser eleita, sim, não foi eleita. Óbvio. E aí, como é que fica esse ponto, né, de não conseguir atingir esse objetivo político? Vonúvio, é tão interessante, eu digo que todo mundo tem frustrações na vida. As minhas, parece que elas acabam sendo todas públicas por ser uma pessoa pública. Mas a gente vai falar sobre política, mas eu quero dizer a você que a minha maior vitória esse ano foi uma vitória pessoal, que foi a minha mãe ter sido curada do câncer de mama. No ano de 2021, no final do ano, a gente teve o resultado que ela tinha um câncer de mama. E a gente concluiu o ano de 22 com essa vitória. Mas vamos falar sobre a questão política que eu considero que é muito importante. Nós não atingimos o objetivo que nós queríamos de chegar à Assembleia Legislativa e, como tudo que tem altos e baixos, campanhas e campanhas, nós tivemos mais uma vez um forte acerramento em nível nacional de questão de direita, de esquerda. Embora eu seja uma política mais à esquerda, nós estamos num partido que é de centro e talvez isso tenha interferido para esse momento. Agora, se você me pergunta, Larissa, isso lhe abate para uma nova luta? Não me abate. Estou firme. Vamos concluir daqui a 2 anos o mandato como vereadora da cidade de Mossoró e a luta segue. Não é o fato de ter tido uma votação aquém do que a gente esperava que tira a minha coragem. Muito mais me faz analisar, pensar em estratégias futuras. Quando você fala que a maior vitória foi da saúde da sua mãe, me traz curiosidade justamente compreender como é que se faz uma campanha política quando se existe uma outra preocupação, quando não é a busca pelo voto. E a busca pelo voto é uma que você consegue hoje, não consegue amanhã, e assim você vai sabendo lidar com isso. Agora, a busca pela saúde é algo que é fundamental, porque se você não tem saúde, você sequer pode pedir o voto que todo político almeja. Como é que foi para vocês enfrentarem tudo isso? Olha, quando começa a campanha, mamãe já tinha sido cirurgiada, já tinha concluído as radioterapias e ela tinha a liberação médica para fazer a campanha. O que ela não podia por causa da rádio, de acordo com as recomendações, seria levar muito sol e que já é um desafio aqui no estado do Rio Grande do Norte. E a todo momento a gente tinha a preocupação, mas ela teve um bom desempenho físico e eu acho que a gente ter a família equilibrada para você ir à rua, pedir o voto, você ter o contato com o eleitor, isso lhe dá a paz para o que você precisa fazer, que é conversar, mostrar um trabalho e pedir o voto. Mesmo porque, né, Vonúvio, quando a gente vai à rua para pedir o voto, eu posso chegar à sua casa e você que não está bem, você tem isso também, de como é que esse eleitor está para ali receber. Então, a atividade política ela é desafiadora, mas ela é desafiadora como qualquer outra. Eu sou uma mãe que muitas vezes tive que me preocupar como era que eu ia sair para deixar Gabriel, que tem 9 anos, para fazer a campanha, porque meu marido trabalha em Panguaçu, no IFRN de Panguaçu. Então, esses arranjos familiares, no que diz respeito à saúde, a como seu filho vai ficar, eu passo como toda mulher passa. O seu avô, que foi prefeito de Mossoró, passou, possivelmente, tudo isso de experiência política para sua mãe, Sandra. Sandra passa para você. Seu pai também viveu a política.
E Larissa Rosado vai passar essa experiência política para algum filho? Ai, meu Deus do céu. Olha só, hoje eu tenho uma filha de 25 anos e uma de 22, uma advogada, a outra concluindo aí o curso de medicina e tem Biel de 9 anos. O que acontece? É o diálogo político no dia a dia. Você disse, Larissa, seus filhos conversam mais política do que os amigos dele, por exemplo, que estão na área empresarial? Certamente. Você foi sensibilizada para entrar na política? Não teve, Vonúvio, uma determinação de dizer, Larissa, você está sendo preparada para isso. Você foi porque quis. Foi a vivência, né? E eu acho que acaba que, naturalmente, uma família que tem muito médico acaba outros seguindo, que tem muito empresário, que outras pessoas seguem a mesma linha. Eu acho que na política é da mesma maneira. Essas escolhas serão feitas por minhas filhas, por meus filhos. Eu acho que eu não tenho o direito de dizer, você não vai por aqui, você não vai por ali. Essa é uma decisão delas. Mas não existe uma tentativa minha de influência. Você já se imaginou num consultório médico, por exemplo, seguindo ali os passos de seu pai, não? Em outra profissão? Não, mas aí na comunicação eu sigo o que ele faz. É verdade. Né? Eu acho que o meu temperamento talvez seja mais parecido com o de papai do que com o de mamãe, mas cada um me influenciou de uma maneira. Então, Gabriel, se prepare aí para ser candidato. Olha, Gabriel, por exemplo, agora na campanha passou pela fase da negação, porque a mãe estava na rua constantemente. Aí ele dizia não. Mas em outros momentos ele é louco por política. Mas a paixão dele agora é futebol. Futebol. Copa do Mundo estava aí para realmente mexer com esse espírito esportivo de muitas destas crianças. E o que vem aí para 2023, no mandato de Larissa na Câmara de Mossoró? É um ano que não tem eleições, é um ano que é também de preparação e de posicionamento. Qual é que vai ser a posição de Larissa na Câmara aí para este ano? Olha, nós temos que fazer um resgate de muitos projetos nossos que foram apresentados e que ainda não foram aprovados. Vonúvio, você ser vereadora de oposição tem essa dificuldade de aprovação de projetos, porque parece que nunca querem deixar que a gente tenha crédito de nada. Então, a gente precisa fazer esses resgates, por exemplo, de ronda rural, de projetos que são extremamente importantes para renais crônicos, para diversos segmentos da nossa sociedade. Existe um projeto que ele é do nosso mandato exclusivamente, que é o Renda Mais, que a gente leva qualificação aos bairros da cidade de Mossoró para mulheres. Esse projeto, ele não depende de vinculação, não depende com prefeitura, não depende de aprovação de Câmara, é meu, é nosso, do nosso mandato. Então, ele vai ser resgatado. O ano que passou agora, eu não pude fazer por causa da campanha eleitoral, mas no primeiro ano do mandato a gente fez. O posicionamento político, ele continua o mesmo, né? Eu sou uma vereadora de oposição. Sempre disse para não esperarem de mim um radicalismo gratuito, porque eu acho que a gente tem que pensar na cidade de Mossoró, né? Essencialmente pensar no futuro da nossa cidade. Mas sempre feito com firmeza e com transparência. Você fala que é uma vereadora de oposição e esse é também um aspecto que precisa ser muito bem gerenciado, porque ser oposição também é alvo de críticas ali do governismo que tem a maioria na casa. Ainda mais por ser mulher. Percebo isso também. Sim, com certeza. A vereadora Marleide também, que é nossa colega, sempre a gente precisa estar dizendo, tem Carmen Júlia também, mas a gente sempre precisa estar dizendo, olha, a gente está aqui eleita como vocês, e respeite a gente, respeite o posicionamento da gente, e a gente vai seguir. Agora, é engraçado essa questão do oposição e da situação, que muitas vezes as pessoas entendem, Vonúvio, que você ser oposição, em momento algum você pode votar uma matéria enviada pelo prefeito. E isso não pode ser assim. Da mesma maneira que não deve ser um projeto seu vetado ou dificultar a tramitação dentro da Câmara por você não comungar com atos do prefeito. Larissa Rosado, vereadora de Mossoró, muito obrigado por ter conversado conosco aqui no Conversa de Alpendre. Eu que agradeço, viu, Vonúvio, mais uma vez a oportunidade de me comunicar aí com os telespectadores da TCM.
Quero deixar um beijo aqui para todo mundo e como estamos no começo do ano, um 2023 de muita saúde, de muita paz, de novas conquistas e muitas vitórias. A gente encerra a nossa conversa com Larissa Rosado, mas não sai daí. Daqui a pouquinho a gente vai contar um pouco da história também deste apartamento aqui, que é de Sandra Rosado, a nossa entrevistada de a seguir. Não sai daí. De volta com Conversa de Alpendre. Estamos, na verdade, aqui na varanda. A anfitriã, Sandra Rosado. A gente conversou nos 2 blocos anteriores com Larissa Rosado, que não mora aqui não, viu? Quem mora aqui é Sandra Rosado. Estamos aqui na varanda. Ela que fez uma adaptação com uma coleção de um santo específico. São Francisco. São Francisco. De onde veio esta coleção, essa vontade de pegar cada São Francisco de uma forma diferente? Muito obrigado por ter vindo conversar conosco aqui no Conversa de Alpendre, de ter recepcionado aqui a gente. Fala um pouco dessa coleção, Sandra. Bom, em primeiro lugar, eu quero lhe agradecer, Vonúvio, e dizer que fico muito feliz em falar para todos os telespectadores da TCM e muito especialmente a você, que tem demonstrado ser um profissional que tem tido a capacidade de mostrar Mossoró, né, para o Rio Grande do Norte e para o Brasil. Então, eu quero dizer a vocês o seguinte: eu sempre tive, Vonúvio, a tendência de fazer coleções de imagens sacras. E eu tive um tio que era muito ligado, era tio, era irmão, por vezes pai, companheiro, Juliano Escócia, que faleceu muito novo, e ele tinha, ao longo da sua vida, também construído coleção de imagens sacras, só que ele se direcionou inteiramente para São Francisco. Quando ele estava pertinho de falecer, eu ia visitá-lo toda semana em Fortaleza, e ele me pediu para eu cuidar da coleção dele. E eu disse: os seus meninos, tio? Disse: não, meus meninos, eles gostam de outras coisas. E eu sei quem vai cuidar da nossa família muito bem dessa minha coleção vai ser você. E eu abracei, não é, esse pedido dele com muito carinho. Hoje eu tenho aqui, que ele me transferiu, 367 imagens de São Francisco. Elas vão desde as imagens menores, que são confeccionadas inclusive em palitinhos de fósforo que estão aqui dentro. Essa aqui o vento deu uma quebradinha, ainda precisa reconstruir. Tem que fazer a manutenção também. Ah, né? Com certeza. Mas isso aí foi agora no final do ano, porque eu sempre cuido bem, muito bem, eu visito todo dia essa coleção. Nós temos imagens de várias escolas, né, de artesanato, de artistas, de madeira, de tecido, de palha, né? Nós temos essas imagens todas aqui. Tem pequenas, como a senhora mostrou ali, tem as maiores também. Tem inclusive grandes, uma que é da altura que ele tinha. Uhum. E ele encomendou a um artesão que fez numa peça só de madeira. Essas imagens, as 3 imagens maiores, eu conservo em Tibau, na minha casa, porque no apartamento ficava muito congestionado. Então, elas estão lá. Eu tenho imagens bem interessantes e já consegui botar aqui, tem Santo Antônio, porque eu comecei a fazer a minha de Santo Antônio. Tá, então, e eu acho essa daqui fofa. Essa aqui é uma imagem de tecido que é de São Francisco e é uma demonstração da variedade, não é? Tem imagens interessantes, São Francisco deitado, descansando. Tem outras imagens muito interessantes, muito lindas. E eu sou verdadeiramente apaixonada por essa coleção que ele me deixou. Mas eu também tenho outra coleção de imagens sacras, que essa eu comecei na minha juventude. Uhum. E mamãe, antes de falecer, um ano antes de falecer, ela me deu a coleção dela e eu juntei a minha, que está no outro ambiente aqui de casa. Daqui a pouco a gente pode até mostrar esta outra coleção e... Imagine só, a senhora
com suas atribuições políticas, deputada federal, a senhora já foi prefeita, inclusive, por um período aqui em Mossoró. E tem toda essa questão política, mas fora de casa. Dentro de casa tem algumas peculiaridades que a gente não conhece. E é interessante, porque imagine só uma coleção desse tamanho só de São Francisco. Meu filho iria adorar, porque ele adora imagens também. Mas como é para a senhora ter justamente este perfil, não só de mãe, mas de cuidado, de colecionadora, um perfil muito ali desconhecido por muitos, né? No outro ambiente também eu tenho as telas de São Francisco, que fazem parte da minha coleção, do meu acervo. Eu, inclusive, tenho aqui uma história, a arquiteta Liana, que foi quem projetou essa beleza aqui, ela diz, faça um livrinho para quem visitar. E eu coloco isso, porque na verdade é uma história. Mas eu gosto de arrumar casa, eu gosto de ser dona de casa, né? Eu chamo muita atenção disso. Eu gosto, por exemplo, de telas, né? Eu tenho muitas telas aqui em casa, que são telas que eu já comecei a fazer a divisão com os meus filhos. Mas a senhora pinta também, não? Eu recuperei algumas imagens com careca. Na época da pandemia, eu resolvi ocupar meu tempo recuperando imagens. Então, ele dizia muito, mas vamos fazer uma tela? Eu digo, eu quero primeiro aprender a recuperar meus santinhos. Eu tenho coleção, por exemplo, de pratos. Pelos países que eu já andei, que foram cerca de 40, eu sempre trouxe uma lembrança de um prato que está numa parede ali, que representa os lugares em que eu caminhei. Esse cajado aqui, por exemplo, foi uma amiga minha de faculdade em Natal, Tuísa, que ela foi várias vezes já a Santiago de Compostela. Laíra e Lairim também já foram. E ela resolveu me presentear com o cajado que ela caminhou para Santiago de Compostela, diante exatamente desse conhecimento que ela tem, que eu gosto de juntar coisas. Muito bem. E Larissa estava falando que a senhora também gosta de móveis antigos. Ah, com certeza. Você pode ver que eu tenho alguns móveis, né, antigos, que são lindos. Tenho peças muito antigas, essas peças aí eram da Farmácia Rosado, que meu pai era sócio de tio Laíre, né, o pai de Laíre, e eles fabricavam um antinevrágico rosado, que eu acho que você não conheceu, porque você é muito novo. Mas isso era um remédio famoso na época. Depois meu pai vendeu a fórmula e eles confeccionavam ali em outras peças também grandes que eu tenho lá por Tibau. Foi quando tudo começou, quando se fala em política, foi a partir da farmácia? Quando a gente entende de política, de Sandra, do seu passado, foi a partir da farmácia? Como foi isso? Não, a farmácia, na verdade, a política começou com meu avô, né, Jerônimo Rosado, que era político, mas que ele também tinha que cuidar da família, né? Ele procurou formar os filhos, né? Os filhos praticamente todos se formaram, as mulheres não, lamentavelmente, mas ele, por exemplo, ele botou as filhas mulheres para trabalharem no comércio. Talvez tenham sido as primeiras mulheres a trabalharem fora de casa, tenham sido as filhas do velho Rosado. E meu pai, como se formou em farmácia, e tio Laíre também, que meu avô queria formar tio Laíre em medicina, mas ele preferiu ficar em farmácia, eles dois se associaram e fizeram a farmácia como uma forma da manutenção, né, das famílias deles e tudo. A política, na verdade, começou com o velho Rosado. E quando a gente estava conversando com Larissa, veio dessa coisa de que foi muito natural para ela. Para a senhora também foi natural essa entrada na política? Foi. Porque a minha imagem mais remota, o meu resgate da história política, eu me lembro que eu pequena, eu devia ter uns 5 anos, mais ou menos, eu no braço de Joana, que foi uma pessoa que ajudava a minha mãe a cuidar de mim, eu vendo o retorno de meu pai, eu me lembro perfeitamente. Ali na casa que é do meu pai, ali no centro, eu nos braços dela, naquela época, quando terminavam os comícios, os eleitores iam deixar o candidato em casa. E eu me lembro o papai chegando em casa, sendo levado nos braços do povo. Então, isso foi muito natural para mim. Eu pequena já participava das conversas dos adultos, né? Eu era metida porque eu gostava mesmo de política, como ainda gosto.
E sempre participei. E, engraçado, eu sempre tive algumas tarefas muito difíceis, porque quando meu pai, a luta era municipal, eu tomava conta de organizar os vereadores, os candidatos a vereadores, né? E eu sempre dizia que se eu for política algum dia, eu começo como vereadora de Mossoró, que eu quero ser. Mas meu pai sempre resistiu a eu entrar na política. Mas depois ele teve que aceitar por conta de algumas situações que permearam essa nossa caminhada. E eu sou política por vocação. Não vou mais disputar cargo político, mas serei política até o último dia de vida. E como é que está para a senhora, sem estar no mandato, acompanhando de longe, assistindo, mas sempre tem ali algo a acrescentar, a dizer, a opinar? Continua nessas avaliações? Quando me perguntam, eu opino. Quando não, eu respeito a opinião, inclusive da vereadora Larissa, que ela tem a posição dela, mas ela sempre conversa com a gente. Mas quero dizer que eu estou experimentando um momento muito especial, que Laíre sempre, nesses últimos anos, Laíre vinha me convidando a viver a paz de não ter mandato, a tranquilidade de não ter mandato. E eu hoje assisto determinados fatos, determinadas posições, pessoas que mudam de posição, pessoas que agridem, pessoas que se jogam numa luta, muitas vezes que inclui traição também. Eu pacificamente estou assistindo tudo isso, vivendo a paz que Laíre pregava que ele tem hoje em dia sem ter mandato. A gente vai falar mais sobre o mandato de Sandra Rosado na Câmara Federal, Laíre na Câmara Federal, e tem um museu aqui que você vai entender, né, que conta vários detalhes desta história. A gente vai fazer um rápido intervalo comercial, a gente volta já já. Vamos aqui para a nossa segunda parte da nossa conversa de alpendre, hoje com Sandra Rosado. A gente conversou com Larissa, com Sandra, a gente caminha agora para um lugar aqui deste apartamento que a gente está conhecendo um pouco, que guarda a história do Rio Grande do Norte, de Mossoró também. É um pequeno museu, a gente pode até chamar assim, mas tem várias lembranças, recordações da história política da família, mas começou guardando ali lembranças do seu filho que faleceu. Foi. Quando o Van faleceu, eu procurei mostrar a todos nós da família, os meus outros filhos, a netos que eu já tinha, que a partida de Van não seria a ausência de Van em casa. E ele estaria sempre presente, não é? Eu, a princípio, recebi essa foto, que é uma obra de arte da artista de sua terra, Teresa Jacome, né, que me foi presenteada por Renato Fernandes. E eu resolvi colocar as coisinhas de Van, o que ele tinha no local onde ele faleceu, as coisas que ele guardava de lembrança, coisas assim muito singelas, mas para que eu sentisse que ele estava ali todo o tempo. Eu tenho peças aqui interessantes, por exemplo, Van era vascaíno. Olha aqui, é uma pecinha simples, mas que eu guardo com muito carinho, é de muita singeleza para mim. Os bonequinhos que ele tinha de jogador, os diplomas, os óculos, as canetinhas. Eu tinha relógio dele aqui, ainda tem o isqueiro, óculos, os diplomas dele. Aqui tem até os celulares aqui. Celulares dele, sim. Com o passar do tempo, eu achei que eu deveria ampliar mais até para alegrar o convívio desses documentos, dessa história. E eu resolvi incluir o texto do meu casamento, o buquê do meu casamento. Que já tem quantos anos? 52. 52 anos. 2 anos de casada. Está ali guardado. Mas tá ali. Esse buquê também é do seu casamento? Sim, não? com certeza. Com certeza. Esse é o texto que eu trazia na mão.
É um terço que eu trazia na mão. E esse aqui é um pedaço do buquê. Que naquela época era mais artificial, vamos dizer assim. Hoje se usa mais diferente. Hoje é mais natural. É, natural, eu resolvi introduzir algumas coisas das lutas de meu pai, né? Isso aqui é o quê? É um foldzinho da campanha dele. Ele tinha até companhia de Adilson Moura aqui como candidato a deputado estadual, né? Aqui de Mossoró. Tenho aqui deixa eu pegar aqui isso aqui, porque isso aqui é da primeira campanha de Larissa. Larissa Rosado, e é uma caixa de fósforo. De um lado tem aqui Larissa Rosado, do outro lado Sandra Rosado. Antigamente tinha isso, né? Eram os souvenirs das campanhas. Os chamavam botos. a atenção. Enquanto orgulho, eu sempre usei esse boto de Esse Vzinho assim, né? Foi feito para ele. Foi muito famoso. Foi. Na época. Exatamente. Foi muito famoso. Agora, eu também tenho uma história muito interessante, que são todas as carteiras parlamentares conquistadas aqui pela minha família. São 11 do meu pai, né? Como vereador de Mossoró, prefeito, deputado estadual e deputado federal por 7 vezes. Laíre como deputado estadual e como deputado federal 4 vezes. Eu como vice-prefeita, prefeita. Aqui tem essa história. E tem as carteiras todas. Essa aqui é do meu pai, eu acredito, é do meu pai. Tem uma como deputada estadual minha, 3 como deputada federal e uma como vereadora de Mossoró. São todas elas colecionadas aqui. É uma grande lembrança, porque ao pegar uma carteira dessa, dá para você visualizar, por exemplo, se foi de determinado mandato, você saber o que foi que você fez nesse mandato, esse foi do meu primeiro. Não, esse foi do meu penúltimo mandato. Aqui a gente... Esse é o meu. E a senhora andava com isso aqui em Brasília? Andava sim, porque era a minha identificação. Facilita você entrar em ministério. Sim. E é uma identificação mesmo. Eu só não apresentava essa carteira em lugares que pudessem suspeitar que eu estava querendo. Por exemplo, eu não identificava em aeroporto que eu era parlamentar, absolutamente. Eu era uma pessoa comum que estava indo e vindo. Eu apresentava normalmente quando ia para uma solenidade, que precisava mostrar que eu tinha um mandato. Em algum ministério eu fazia isso, mas na minha vida normal, minha carteira de identidade era outra. E ao ver aqui todas estas carteiras, a senhora rememora tudo que viveu na política, desde vice-prefeita, assumindo aqui o Executivo moçoroense, chegando à Câmara Federal. O que passa na cabeça da senhora ao abrir isso aqui, ao contar essa história aqui pra gente? Passam todos os fatos que foram marcantes na minha vida, não é? E eu fico muito feliz porque eu relembro de tudo que eu fiz e vejo que eu tive muito fortemente presente a vida de Mossoró, a vida das pessoas de Mossoró. Em Brasília, inclusive, meus amigos, minhas amigas, eu construí grandes amizades lá, diziam muito Sandra de Mossoró, e eu ficava muito feliz. Eu acho que tudo que eu fiz, todos os projetos que eu participei em defesa da mulher, em defesa da indústria salineira, na construção de momentos novos para a juventude, a luta pela saúde de Mossoró, a primeira cirurgia cardíaca de Mossoró foi realizada através de um trabalho nosso, junto ao Ministério, que autorizou essa cirurgia. E eu estava, inclusive, na presença da governadora, que era minha colega de deputada federal, quando o ministro Temporão ligou para mim e disse que estava terminando de fazer a assinatura e fazia questão de me avisar antes até de ser publicado. Então, tudo isso eu rememoro, o que eu pude fazer por Mossoró, a defesa de melhores dias, da habitação, do trabalho, da renda. Na parte de legislação também, eu fui voz forte. Eu tinha passado um sofrimento muito grande, que tinha sido a morte de Ivan. E eu, na CCJ,
quando eu cheguei para a sessão, Greenhalgh, que era o presidente, disse: eu acho que nós vamos perder a votação. Mas eu gostaria de dar um depoimento. E eu dei esse depoimento, que por conta de uma arma que estava num lugar indevido, eu tinha tido um sofrimento muito grande. E quando nós terminamos isso, nós conseguimos virar a votação e nos abraçamos emocionadamente pela vitória que nós tínhamos. Depois nós perdemos, porque a maioria votou a favor e, lamentavelmente, nesses últimos 4 anos, o Brasil tem enfrentado um descontrole do uso de armas que tem sido uma coisa, assim, impressionante. Então, tudo isso que eu fiz. E eu agora também, no momento em que o nosso presidente Lula chega pela 3ª vez ao poder, eu me lembro muito, porque muitos companheiros meus da época que eu fui deputada federal hoje estão ocupando ministérios. São muitos. E eu fico muito feliz. Inclusive, eu não vou citar, mas eu já recebi mensagens de alguns deles me dando um abraço, dizendo que estão com saudade, porque, na verdade, eu soube construir muitos amigos. Sandra, o que a senhora pensa para o futuro? A senhora disse que não vai mais concorrer a eleições, vai curtir agora, né? Mas, vou me dar esse direito. Eu sei que a senhora estuda teologia, né, com o seu Laíri. O que a senhora pensa agora para o futuro? Olha, para o meu futuro é o seguinte: meu futuro está na mão de quem eu sempre pedi a Deus que me sucedesse na luta política de Van Rosado. Eu tenho um orgulho muito grande da luta que meu pai teve em favor de Mossoró. E ele foi um dos maiores líderes que essa cidade já teve. Simples, humilde, morreu pobre, teve dinheiro, morreu pobre por conta de campanhas políticas que ele nunca aceitou nada de nenhuma pessoa de ajuda financeira. E eu sempre pedi muito para que a minha luta que eu tive, que Laíri teve, ela fosse continuada pelos meus filhos. Então eu estou à disposição dos filhos que quiserem continuar essa luta e esse sonho meu. Agora eu vou ficar na paz que Laíri pregou, que eu deveria ter nessa fase já de vida, para apoiá-los. Porque eu sinto que é um dever que nós temos. É um dever de coração, de lutar em defesa da melhoria de Mossoró. E cuidar das coleções, né? A gente encerra aqui a nossa conversa mostrando imagens desse apartamento que é recheado de imagens, de telas aqui que são realmente muito impressionantes. E a gente agradece a disponibilidade de conversar conosco neste Conversa de Alpendre, de abrir as portas de casa para todas as casas que se abriram para a TCM nesta edição especial do Conversa de Alpendre. Pois é, muito obrigada, Bonúvio. E quero também convidar vocês para o cafezinho e para o bolo, que você perguntou se tinha bolo. Porque a gente sempre fez nos alpendres de Tibau e tinha bolo. Aqui tem na varanda também. E a varanda, que é uma varanda que é muito interessante, porque eu vejo uma banda de Mossoró por esse lado, por aquele ali eu vejo o outro lado de Mossoró. E nessa varanda tem um significado também muito interessante. Eu sempre sonhei que Lula voltasse ao poder. E essa bandeirinha está aí desde o dia da vitória do nosso Lula. Porque eu entendo que ele veio para resgatar tudo aquilo que o povo brasileiro tem direito. A gente agradece e encerra aqui o nosso Conversa de Alpendre com as imagens aqui da casa, do apartamento de Sandra, Laíri, Larissa, da família Rosado, tomando um cafezinho. Muito obrigado. Obrigada, Vanessa.